E aí, galera do Missal, vamos então para a nossa segunda aula do módulo de sistemas de partículas e corpos maciços, ok? E nesse módulo a gente está vendo sobre sistemas de partículas, né? E corpos maciços, como eu acabei de dizer. Mas nessa aula a gente vai ver sobre as leis de Newton aplicadas ao sistema de partículas. Por exemplo, olha, agora a gente já descobriu como a gente analisa onde está o corpo de massa de uma partícula, né? A gente viu lá que a gente faz aquela integral de 1 sobre m, a integral de x vezes dm, na direção x, ou na direção y, ou na direção z, ok? Ou vetorialmente para as três direções. Só que assim, vamos analisar, por exemplo, só um exemplo rapidinho aqui, duas bolinhas de bilhar, tá? Se eu pego e tu já está jogando bilhar, digamos que elas estão a essa distância aqui, tá? Uma da outra, uma bolinha está aqui, outra bolinha está aqui. Se eu bater nessa aqui, essa aqui vai para colidir na outra, tá? E eu estou considerando o sistema agora as duas bolinhas, tá? Ou seja, a massa do sistema é invariável e é sempre a massa das duas bolinhas juntas, tá? Ela vai ir para cá, tá? E vai bater e vai ou dependendo do ângulo que bate, né? Se é tangente, se é bem em direção ao centro de massa, vai ir para frente, ou uma vai parar, ou as duas vão para lá. O interessante é o seguinte: o que acontecer com o centro de massa? O que vai acontecer? Ele vai continuar se deslocando depois que eu bato nele aqui com uma velocidade constante. Então, se eu ficar olhando, tá, pro ponto médio, já que essas bolinhas têm massa igual, pro ponto médio dessas bolinhas, da trajetória delas, das duas juntas, tu vai ver que esse ponto médio, depois que eu bato, ele vai continuar andando numa velocidade constante, ok? Praticamente, né, porque tem dissipação no estofo ali da mesa, mas numa situação ideal, ok? Beleza, vamos aplicar isso então para outras coisas. Vamos tentar ver isso como funciona, com essa força que eu dei ali no início, etc, tá? Se eu considero esse sistema como um sistema fechado, onde a massa é invariável, tá? Eu vou poder definir, como eu falei das bolinhas agora, olhem esse ponto indo aqui, tá? Como a posição do centro de massa eu vou poder definir. Se eu poder definir a posição, eu posso definir também a velocidade. E se eu tenho forças externas ali, eu vou poder definir uma aceleração, tá? Então, é isso que diz a segunda lei de Newton, como classicamente está escrito assim, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Que massa, tá? Essa massa aqui, eu vou botar como m1 mais m2, tá? m1 mais m2, mas pode ser infinitas partículas, tá? As partículas que eu tenho no meu sistema, não importando quantas são, ok? A força resultante é a força resultante externa, ok? Força de todas as forças externas. Força externa. Por que externa e não interna? Porque olhem só, quando uma partícula, uma bola daquelas lá de bilhar, por exemplo, bate uma na outra, tu tem um impacto ali, tu tem uma força, né? Só que essa força, ela de ação e reação e está dentro do sistema. Eu não estou aplicando de fora nas duas bolinhas, mas sim uma bolinha tá aplicando na outra. Então elas se cancelam e é uma força externa. Só as forças externas são consideradas aqui na aceleração do centro de massa. Aquele choque entre as partículas, as bolinhas, não vai interferir nessa velocidade que ela está andando lá, nem na trajetória do centro de massa, ok? Beleza. E essa aceleração aqui é a aceleração, como eu disse, do CM, do centro de massa, tá? Então, não importa o que acontecer, se eu não tenho força externa, eu não vou ter aceleração, beleza? Isso é importante, gente, isso aqui, ó. O sistema é fechado, então a massa dele não varia, tá? Aceleração é a aceleração do centro de massa. Não é a aceleração de uma partícula individualmente, por mais de trocentas partículas que eu tiver, é do centro de massa, ok? E essa força é força externa, porque as forças internas, tá, se cancelam. Força externa. Se eu tenho essa expressão aqui, é uma expressão vetorial, eu posso fazer ela sim para x, y e z. Então, Fx é igual a massa do sistema todo vezes a aceleração do centro de massa em x, tá? No y também, Fy é igual a massa toda do sistema vezes a aceleração do centro de massa em y no sistema, tá? E z, mesma coisa, Fz, ou seja, força resultante externa, tá? Aplicada no centro de massa ali, ó. Aceleração do centro de massa em z, ou seja, em x, em y e em z, tá? Beleza, vamos para baixo aqui, continuando. A gente tem essa relação que é importante. Como é que a gente deduz aquela fórmula lá?
Ou seja, que a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Vamos pegar aqui, olhem só. Lá do centro de massa, a gente tem que a gente tinha a posição do centro de massa é igual ao somatório da massa da n partícula vezes a posição da n partícula. Isso aqui é uma posição já tridimensional, né? Vetorial aqui. E estava dividido aqui tudo pela massa dela. Eu só passei essa massa para lá, ó, multiplicando a posição do centro de massa, tá? Então fica essa expressão aqui. Se eu derivar essa expressão aqui uma vez com relação ao tempo, tá? A gente tem que, derivando a posição com relação ao tempo, a gente tem uma variação da posição com relação ao tempo, que é a velocidade, ok? Massa é constante, continua ali. Então, a gente tem toda essa expressão aqui. Derivando isso aqui de novo com relação ao tempo, a gente tem também que a variação da velocidade no tempo é a aceleração, e a massa vezes a aceleração é exatamente o que a gente quer, que é aquilo lá que eu falei. Então, olhem só, força, que é isso aqui, né, é igual a massa total, né, ou mação ali, aquela lá, vezes a aceleração do centro de massa. Essa aceleração aqui, volto a repetir, ela é a aceleração do centro de massa e é devido a forças externas. Forças internas não participam dessa formulação aqui. Vamos deixar isso bem mais claro com exemplos, então. Olhem só, vamos pegar aqui e vamos dizer o seguinte, olha. Digamos que eu tenha por exemplo, um torpedo indo aqui, tá? Eu jogo uma pecinha assim que vai explodir no voo, tá? Se essa pecinha aqui, ó, eu tô aqui, vou jogar essa pecinha, se ela explodir aqui, o que vai acontecer? Vai resquício dela para tudo que é lugar, né? Só que se ela não explodisse, pessoal, e aqui tá o chão, né? Porque senão não passa no psicológico. Se ela não explodisse, a trajetória do centro de massa dela seria essa aqui, né? Seria uma parábola e completaria e cairia aqui, tá? E se ela explodir, onde é que vai parar esse centro de massa aí? Vai para cá, vai para cá, vai para lá, né? Vai para onde? Na realidade, pessoal, são forças internas da explosão, ok? Ou seja, eu não apliquei uma força externa para explodir um negócio, o que eu joguei aqui, digamos que seja um fogo de artifício, tá? Eu não apliquei forças externas, então a trajetória do centro de massa, ou seja, essa força interna que foi aplicada não mudou a aceleração, porque só forças mudam a aceleração, se vocês estão bem lembrados disso, né? Então, essa força que foi aplicada internamente aqui não mudou a aceleração, e nem trajetória e nem velocidade. Então, na verdade, esse sistema de partículas aqui, depois da explosão, vai estar sob a ação só da gravidade, ou seja, a aceleração desse centro de massa aqui não vai ser devido a forças internas, essa força interna da explosão, mas só a gravidade, entendeu? Então, a força externa que eu tenho aqui com relação a isso, resultante, é só a massa do sistema todo, antes ou depois da explosão, vezes g, que nesse caso é a aceleração do centro de massa, tá? Porque eu estou considerando o sistema só esse negocinho aqui, não o sistema Terra, o negocinho, mas sim só o negocinho, ok? Está sendo aplicada uma força externa g. Beleza, digamos uma bailarina, tá? Super bem desenhada aqui. Qual é o truque delas para aparecer quando elas estão lá no palco, tá? Quando elas estão pulando, que elas não estão como que flutuando lá. Na verdade, elas só usam um truque, o treinador delas ajuda ela nisso, tá? De elevar o centro de massa e fazer com que a trajetória da cabeça siga numa reta. Então, quando ela pula, parece que ela está flutuando. Na verdade, ela não está, ela só está mudando um pouquinho o centro de massa para cima aqui, sendo que a cabeça, para isso, ela vai um pouquinho para baixo, para a trajetória do centro de massa continuar a trajetória de uma partícula, tá? Ok? Então, se eu quero, por exemplo, um bastão, tá? A trajetória de um bastão, que a gente estava falando na primeira aula. Digamos que isso aqui seja um bastão. Abstraiam isso aqui, tá? Um bastão. Se eu quero a trajetória de um bastão que está indo assim, ó, por exemplo. Ó, ele está girando e está fazendo isso, tá? Abstraiam também, pessoal, vocês conseguem. Se eu pegar isso aqui, ó, e jogar ele aqui, é como se tivesse só o centro de massa se movendo, ó. Eu posso fazer isso, eu posso dizer que só o centro de massa está se movendo numa trajetória de uma partícula. E trajetórias de partículas são trajetórias, por exemplo, aqui está
tem o chão aqui de novo, para não rodar, tá? Vai ser devido, essa variação de altura aqui vai ser devido a uma força gravitacional. Então, a força externa aplicada nisso aqui, que vai variar a aceleração do centro de massa, a posição do centro de massa, ou qualquer coisa do centro de massa, devido a uma força externa, é a força da gravidade. Porque qualquer força interna que eu tenho aqui, tá, não vai ser considerada. Mesma coisa bolinhas de bilhar. Ela ó, tem uma bolinha aqui e outra bolinha aqui, tá? Quando essa aqui está indo para lá, com uma velocidade v, bate naquela lá, o sistema é esse aqui, tá? Bate naquela lá e elas seguem juntas, ou uma vai para um lado e outra para outro, tá? Só que a posição do centro de massa, ó, digamos aqui, independente disso, vai ser sempre a reta que estava antes. Mesmo que as bolinhas estejam depois afastadas, uma aqui e outra aqui, ó. Se elas vão um para um lado e uma para o outro, tá? Ok, pessoal? Espero que ter conseguido entender, né, essa relação aqui. Ó, digamos que eu vá com essa bolinha aqui, o centro de massa vai sempre seguir essa trajetória que eu dei o impulso na direção, ok? Mesmo se bater, se chocar, se elas se chocarem, etc., vai continuar na mesma direção o centro de massa. É isso aí, pessoal. Basicamente isso que as leis de Newton interferem nessa relação do centro de massa e posição dele, velocidade dele e aceleração dele. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau.